Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Tesser, você está aqui no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai conversar sobre um tema um pouquinho diferente, mais prático. Como bem utilizar jurisprudências nos seus trabalhos, seja nas suas petições, seja nos seus pareceres, seja até nas suas decisões ou mesmo até em trabalhos da graduação ou da pós-graduação, em trabalhos mais científicos. E para isso, é preciso a gente começar com uma questão bastante simples. Eu acho que quem já trabalhou com direito, quem já peticionou, quem já fez parecer, quem já procurou, quem já trabalhou procurando jurisprudência, na verdade, para colocar em qualquer trabalho seu, certamente teve uma sensação de enorme satisfação quando encontra uma jurisprudência que parece perfeita aquilo que você está precisando. Quando você pega a ementa de um acórdão de qualquer tribunal e olha e diz, meu Deus, parece que isso aqui foi feito para o meu caso, que coisa boa, acabei de achar algo bastante importante, que legal, vou me dar bem com isso. Não é assim? Não é bastante natural que isso aconteça? Pois é, o problema é que, às vezes, essa percepção que você tem quando encontra uma jurisprudência que parece perfeita para aquilo que você precisa, você está olhando apenas um pedaço disso. Pode ser, ou você pode estar numa falsa percepção de que aquela decisão, de que aquela jurisprudência que você encontrou é perfeita para o caso que você precisa. E aqui então, nesse vídeo breve, eu quero trabalhar com vocês algumas questões que vão, na verdade, auxiliar você e tentar demonstrar para você como isso pode te auxiliar de várias formas, na verdade, a de fato você encontrar a jurisprudência, a decisão de tribunal que bem se amolda ao que você precisa, que é de fato aquilo bem ajustado para o teu caso ou para aquilo que você quer, seja para a tua petição, seja para o teu parecer, seja para a tua decisão ou seja até para o seu trabalho científico, tá bom? E qual é a principal dica que a gente pode dar, porque eu posso dar para vocês nesse sentido? O que você deve fazer? Veja, é claro que a ementa dos acórdãos, aquele resuminho que a gente encontra normalmente quando a gente procura acórdão nos sites dos tribunais por aí, ou até mesmo em alguns sites de busca, né, que você consegue encontrar quando você joga as informações que você precisa, ou a jurisprudência que você está procurando, ou a decisão que você está procurando aí nessas ferramentas de busca na internet. A ementa é só um resumo do julgado. A ementa, na verdade, ela traz aquele resumo mais importante que o próprio relator do acórdão entendeu que era suficiente para trazer um resumo da decisão. Então, na verdade, a ementa ela é um resumo da decisão, um resumo do acórdão normalmente, às vezes da própria decisão monocrática, em alguns casos, alguns tribunais usam isso, mas enfim. Mas ela é um resumo da decisão escolhido, feito, elaborado e escolhido, portanto, pelo julgador, que normalmente é o relator do acórdão. Então, já de cara, você pode perceber que a ementa, ela é apenas uma parte do julgado. Ela é uma parte da decisão. É uma parte que o julgador responsável por elaborar o acórdão e, por conseguinte, elaborar a ementa, achou bastante importante destacar. Não há dúvida disso. E a ementa, de fato, é a primeira pista que você vai encontrar no sentido de verificar se aquele caso cuja jurisprudência você encontrou, se ele se aplica ao seu caso também, se é importante de você replicá-lo na sua petição, no seu parecer, no seu trabalho científico, na sua decisão, etc. Mas o problema é que, sendo um resumo e sendo, portanto, apenas uma parte disso, acontece bastante da ementa, ao
ser esse resumo, então, por vezes, trazer informações parciais que, em algum sentido, se descolam até do contexto geral da decisão que ela representa. Eu não estou aqui a dizer dos casos em que a emenda é contraditória à decisão, não é isso. Mas é que às vezes a emenda aborda apenas um aspecto e quando você vai mergulhar dentro do caso, quando você pega o acórdão, pega a decisão inteira e lê, ela na verdade representa um pedaço disso, como a gente já falou, e às vezes, justamente por conta dessa ausência de totalidade que é natural à emenda e que você não vai encontrar de outra forma a não ser lendo o acórdão, pode representar justamente um sentido não completo, com certeza, mas às vezes até inverso àquilo que você pretende. Então não é incomum você encontrar por aí a utilização de emendas em petições, em pareceres, em trabalhos científicos, que na verdade vão em sentido contrário daquela conclusão que se está, o que se pretendia com a petição, com o parecer, com a própria decisão, ou até no trabalho científico. Então, na verdade, o que você precisa fazer quando você encontrar uma emenda que parece perfeita a seu caso é, claro, ficar feliz, não há dúvida disso, mas duvidar disso e duvidar um pouco da emenda e pegar o acórdão e ler o acórdão para entender mesmo, para poder ter certeza que aquele resumo parcial que consta na ementa de fato traz o sentido que você precisa. Então, acostume-se a quebrar o ritmo aqui, a quebrar esse paradigma da jurisprudência ementária, daquela jurisprudência que só é baseada na ementa, da citação de jurisprudência ementária. Vá a fundo, leia o acórdão. E eu vou te dar mais duas razões, além dessa primordial que a gente já falou, para você ter a certeza de que a ementa, do resumo que está na ementa, se amolda de fato ao seu caso. Mas eu vou te dar mais duas razões pelas quais é importante ler o acórdão. E, portanto, saber se aquele caso se amolda ao seu. Então, além dessa mais geral, e obviamente bastante evidente, ter certeza que a ementa se aplica ao seu caso, existem mais duas outras razões de ordem bastante prática que podem te auxiliar e até melhorar o seu trabalho. A primeira delas é de que você vai poder trabalhar melhor com os elementos que foram utilizados como fundamento decisório lá no acórdão ou na decisão. Como assim, André? Me explica melhor. Ao ler o acórdão, você vai conseguir demonstrar, no seu caso, na sua petição, no seu parecer, na decisão, no artigo, etc. Você vai poder demonstrar como de fato aquele caso se aplica ao seu. Você vai encontrar melhores elementos do que pura e simplesmente a ementa para dizer, olha como esses casos, olha como já se decidiu em caso análogo ao que estamos falando, olha como já se decidiu nesse sentido que eu estou defendendo aqui. É bastante importante isso. Isso vai reforçar o teu argumento e vai trazer um elemento de maior robustez e convencimento para o teu trabalho, seja para petição, parecer, artigo, etc. Tá? E há um outro aspecto que há uma outra vantagem, vamos dizer assim, nesse processo, que é também você encontrar no acórdão outros elementos que reforcem ainda mais a sua posição. Seja porque pode haver, né? Na verdade, citações de outras decisões no mesmo sentido dentro desse acórdão, e aí você vai ampliar o seu leque de, entre aspas, jurisprudências que podem apoiar o entendimento que você está defendendo, ou até mesmo você pode encontrar citações doutrinárias dentro do acórdão que vão encorpar ainda mais seu ponto de vista doutrinário e não somente jurisprudencial, o seu trabalho, o seu posicionamento. É aquilo que eu costumo chamar de referência cruzada, né?
você está lendo um acórdão e esse acórdão está fazendo referência a outros acórdãos no mesmo sentido, ou até demonstrando com posições doutrinárias por que esse entendimento deve ser adotado. Notem como isso pode enriquecer o seu trabalho, tanto sob o ponto de vista jurisprudencial, ao reforço de um entendimento que você está defendendo sob o ponto de vista da jurisprudência, quanto até mesmo doutrinário, e te trazer maiores elementos. Pode indicar, por exemplo, uma referência doutrinária ali dentro do acórdão, que você, a hora que for pesquisar, vai encontrar outros elementos que você ainda não tinha nem se apercebido para incorporar, para tornar mais robusto o entendimento que você está defendendo. Então, a utilização de referências cruzadas, como a gente está falando aqui, ela é bastante importante porque ela abre o seu leque de possibilidades e pode te ajudar a incorporar ainda mais o seu trabalho, seja ele qual for, seja ele uma petição, um parecer, uma decisão ou um trabalho científico. Então vejam só como é bem importante a gente fugir dessa mera reprodução de jurisprudência ementária. Primeiro, como a gente já viu, né, a gente está falando aqui basicamente de 3 razões, mas em primeiro lugar porque a ementa é sempre parcial e ela pode inclusive te levar a colocar dentro do seu trabalho uma jurisprudência que não é bem o seu caso, ou que até em casos mais extremos pode até ser um pouco contraditória com o seu caso, com o que você está defendendo. E num segundo e terceiro aspectos, como a gente acabou de falar, permite que você enriqueça ainda mais a sua posição. Seja trabalhando com elementos ali que você ainda não tinha se apercebido e que podem te ajudar a compreender melhor o caso ou a reforçar mesmo que aquele caso é parecido com o seu e por isso essa jurisprudência deve ser aplicada, quanto encontrando as chamadas referências cruzadas que vão te permitir trabalhar melhor com outros elementos. Só não esqueça, numa referência cruzada, se você encontrar uma ementa de acórdão dentro do acórdão, de fazer esse mesmo trabalho, de fugir do perigo da reprodução meramente ementária de jurisprudência. Tá certo? Espero que tenha ajudado vocês. Façam esse teste, vocês vão gostar. Não esqueçam aí de se inscrever no canal, apertar o sininho para saber quando tem vídeo novo subindo, para a gente continuar dialogando direito. Obrigado!